Olá meninas, a resenha de hoje foi uma das mais pedidas da história desse canal, que é a resenha da base e do corretivo Born This Way. Eles vêm nessas caixinhas aqui maravilhosas. A Too Faced, ela arrasa em todos os detalhes, né? Tanto no detalhe da caixinha, quanto no detalhe da embalagem em si, né, gente? Isso aqui é uma riqueza, tá vendo? Todos os detalhes aqui vem escrito Too Faced, a base é de vidro, tá vendo? Ela é maravilhosa porque ela tem um pump, né, gente? A gente ama pump. Todos esses detalhes em dourado. O corretivo também é na mesma linha, só que o corretivo, a embalagem não é de vidro, é uma embalagem de acrílico normal. Tá vendo? Mas também tem todos os detalhes da base, o dourado. A minha base é na cor Warm Nude, o meu corretivo é na cor Light Medium. Todos ficaram muito bons na minha pele, assim, no meu tom de pele, porque eu tô com um tom mais clarinho. O corretivo, ele tá disponível em 10 cores e a base, se eu não me engano, em 18 tons. Então eu acho que a cartela de cores está muito boa. A base custa $39, o corretivo custa $29. A base é oil free, né? E a proposta de ser Born This Way quer dizer que você nasceu assim. Então a proposta dela é ter uma cobertura muito boa, mas com um acabamento assim bem natural, assim, um acabamento de sua pele de verdade. O corretivo, ele é infuso de várias propriedades. Aqui diz água de coco, né, coconut water. Alpine Rose, né, que dá uma iluminada, né, e aumenta a radiância da pele, e também ácido hialurônico, que aqui diz que é para uma pele mais macia e com uma aparência mais jovem. Então o corretivo, ele é mais leve que a base, e ele é para ser assim, bem leve, para dar uma aparência bem jovial. Realmente a textura dele é muito boa, é uma textura líquida. Eu vou mostrar aqui. Líquidazinha, mas ela não é super escorre, sabe? É uma textura firme. O aplicador é ótimo, porque esses aplicadores que são super fáceis de aplicar, né? Você já faz assim e já aplica, você não suja a mão e nem nada, não precisa ficar botando a mão em pote, que eu acho que assim super anti-higiênico. Agora eu vou falar um pouquinho de duração. Nenhum dos dois produtos são específicos para a pele oleosa, nenhum dos dois produtos tem aquele apelo mate. Pelo contrário, a base e o corretivo, eles têm essa pegada mais natural, né, no acabamento, entre aspas, mais leve. A duração não é das melhores que eu tenho com relação à base. Por exemplo, comparando com a da Kat Von D, a da Kat Von D dura mais. Por exemplo, a Revlon Color Stay, que é uma base que é muito conhecida aqui no Brasil, a Revlon Color Stay dura um pouco mais na minha pele oleosa, porém é uma base que dura dignamente bem na minha pele, até me surpreendeu. O que eu quero deixar claro aqui é que, inevitavelmente, se você tem a pele muito oleosa como eu, a pele durante o dia vai chegar a um ponto que ela vai brilhar, a base vai estar ali, né, intacta, ela não vai derreter, ela não vai se mover, não vai craquelar, mas o brilho vai começar a aparecer. Mas a duração com relação a ela ficar na pele, de acabamento, de fixação das coisas que você põe depois, como bronzer, blush, iluminador, assim, é perfeita. É perfeita e assim, não importa o quanto calor faça, a base vai ficar lá, ela não vai derreter. Mas o brilho, ela vai aparecer se você tem oleosidade. Na minha pele, que é muito oleosa, o brilho costuma aparecer lá depois das 5 horas, 5 horas e meia. O que pra mim já é uma ótima duração, quando tá assim muito calor. Em climas mais amenos, ela dura o dia inteiro. Quando eu retoco, né, durante o dia com blot da MAC ou com blot da NYX, o lencinho, qualquer coisa, a base parece que eu, tipo, acabei de aplicar. Porém, no inverno, agora, quando eu tenho testado ela também agora no inverno, ela não tem brilhado. Aí eu não tenho, assim, sentido aquela necessidade de retocar, sabe? Fica, às vezes, um brilhozinho, assim, aqui no nariz, um pouquinho, assim, aqui na testa, mas é uma coisa, assim, bem sutil.
que com certeza não fica com aquele desespero de ai meu Deus, eu preciso passar um pó nesse rosto. Ela é uma base para todos os tipos de pele a princípio, né? Porém, ela tem se comportado muito bem na minha pele oleosa, ela dura, ela fica lá, mas é um tipo de base que tem um acabamento mais natural. Quando eu sei que eu vou ficar muitas e muitas e muitas horas fora com ela, eu passo um pó. Então o pó já dá aquela segurada. Agora, quando eu sei que eu vou para um jantarzinho, que eu vou ali no banco, que eu vou fazer coisas que eu sei que eu não vou demorar muito tempo, eu nem passo o pó por cima, porque ela fica super sequinha, ela não transfere assim quase nada. Não quiser passar nem corretivo, porque ela já tem uma cobertura boa, e nem passar pó você não precisa. Ela espalha também super fácil. Então eu só tenho coisas boas para falar dessa base, principalmente com relação ao acabamento. Ela não enfatiza as linhas que eu tenho aqui na testa. Eu não tô usando pó aqui na testa, eu só tô usando a base. Ela não enfatiza os meus poros. Já o corretivo, ele é levinho, ele é maravilhoso para iluminar nessa região. Então eu sugiro que você compre uma cor assim mais clara, porque ele é incrível para fazer aquele jogo assim meio que em Kardashian de iluminação aqui, para dar essa ressaltada nessa área. Você tem olheiras mais profundas, se você tem muitas manchas, ele não vai cobrir tanto. Porém, ele pode ser uma opção de ser aquele segundo corretivo, sabe? Para você iluminar essa área, né? Ele fica maravilhoso, ele é maravilhoso para isso. Eu também gosto de levar ele na bolsa, porque ele não é grande, e eu para aquelas aplicações assim de emergência, sabe? Eu acho realmente que essa base, ela vai funcionar em todos os tipos de pele. Se você tem pele seca, eu acho que ela não vai acumular naquelas regiões mais ressecadas, que é uma base que espalha super bem, principalmente se você usar a Beauty Blender, né, mais molhadinha. Se você tem a pele normal, então você vai amar pro resto da sua vida, porque ela vai durar muito na sua pele, né, e vai ficar com aquele acabamento show, maravilhoso, natural. Você não vai precisar passar pó, você não vai precisar passar corretivo depois, só se você quiser realmente dar uma iluminada e tudo mais. E se você tem a pele oleosa, ela vai durar dignamente na sua pele sim. Então tem grandes chances de você gostar, principalmente se você tiver a fim de um acabamento assim mais natural, uma base assim, sabe? Que não seja aquela base super mate, super pesada, super bonecona, sabe? Aquele reboco argamassa. Ela é uma base assim que me conquistou mesmo eu tendo pele oleosa. Vejo gringas que têm pele oleosa também amando essa base, então eu acho que realmente você vai gostar, desde que você não se incomode que lá pro meio do dia ou mais pro final do dia vai brilhar, porque se sua pele brilha, ela não tem esse controle de brilho. Na realidade é muito difícil existe uma base assim que impeça o rosto de brilhar, né? Mas se você usar um bom primer, ou se a sua pele for extremamente oleosa, você pode também assentar com um pozinho que vai ficar assim, tudo mil maravilhas. Grande chance de você gostar também, né? Tanto a minha base quanto o corretivo, eles vieram da lojinha Comprando com Lu, que é aquela lojinha que eu sempre indico pra vocês. Ela tinha algumas cores do corretivo e da base à pronta entrega, não sei se ela tem ainda, eu esqueci de ir lá conferir, mas você pode encomendar a sua cor com ela, que ela traz, chega assim super rapidinho. Ela não é daquelas lojinhas que demora tipo um mês e meio pra chegar. Com relação a ver cor, eu sugiro que você pesquise na internet Too Faced Born This Way no Google, né? Aí põe assim swatches, que vai aparecer vários swatches da base, vai aparecer várias gringas, né, usando a base, e você vê uma assim que tem um tom de pele mais ou menos com o seu, né? Mais ou menos parecido com o seu. Porque essa base assim tá muito famosa, então já tenho muita foto na internet. E uma coisa que eu sempre faço é ir no site da Sephora gringa. Eu vou lá, entro na base Born This Way, tanto na base quanto no corretivo, e lá tem a descrição do tom e do subtom. Por exemplo, light medium with yellow undertones. Então é médio claro com fundo amarelado. Light medium with pink undertones. Médio claro com fundo rosado. Então eu sei que o fundo amarelado
é o meu subtom de pele. Então, por exemplo, esse light medium aqui tem um fundo amarelado, então eu já fui nele. Mas eu sabia que tinha um outro tom lá com outro nome, que era o com fundo rosado. Então eu falei assim, não, esse já não vai dar pra mim. Mesma coisa com a base. A minha foi o Warm Nude, porque tinha lá uma descrição que eu sabia que ia dar com o meu tom de pele. Então, se você dá uma olhada lá, eu acho uma dica muito boa. Eu quase nunca erro quando eu vou pela essa descrição da Sephora, porque é muito precisa, né, com a questão dos fundos, que eu acho que assim faz total a diferença. E se em último caso você não conseguir descobrir a sua cor, existem algumas ferramentas como Foundation, como a Foundation Matrix, que é da Tentalia, que você pode colocar uma base que você já tenha, né? Vão fazer tipo a conexão com a base que você tá querendo saber o seu tom de pele. Eu vou aplicar um lado do rosto com a Beauty Blender e o outro lado com um pincel normal, né, para vocês poderem ver a diferença. Vou aplicar um pump aqui. A textura dela é essa, tá vendo? Não é nem tão líquida, nem muito grossa, ela dá uma escorridinha. E eu vou aplicar do lado esquerdo primeiro. E essa ficou a cobertura, tá vendo? Ela tem uma cobertura excelente. Já cobriu praticamente todas as minhas manchinhas, né? Vou aproximar para vocês verem a diferença de uma pele para outra. E ela fica bem natural. Eu vou agora aplicar do outro lado com o pincel. A minha pele tá bem ruim aqui nessa região, então vai dar para vocês verem bem assim a performance dela, como ela cobre. Esse pincel é mara, porque ele passa a base super rapidinho, ele espalha super rápido. Espalhou, tá vendo? Eu tava com umas marcas aqui bem grandes de espinha, duas espinhas imensas, né? E deu uma super disfarçada, né? Eu acho que eu ainda poderia colocar um corretivinho de leve, mas não se vê praticamente. Eu tô com o espelho aqui. A vermelhidão que tava em torno da espinha desapareceu completamente. Ficou só aquele altinho, sabe? Mas essa é a cobertura. A minha tá um pouquinho mais clara, mas é porque eu tô muito clara. Então tá até combinando, assim, com, tá vendo? Com o meu pescoço, porque eu tô muito, muito, muito clarinha. Agora eu vou aplicar o corretivo. O corretivo tem um aplicador um pouco flexível, tá vendo? E eu vou aplicar assim, ó. Ele, tá vendo? É bem amareladinho, do jeito que eu amo. Vou fazer assim, né? Essa foi a aplicação com a Beauty Blender. Do outro lado eu vou aplicar com esse pincelzinho que eu amo, de corretivo. E com a aplicação do corretivo, a pele ficou assim, tá vendo? Esse lado a aplicação toda com pincel, esse lado a aplicação toda com a Beauty Blender. Não tem muita diferença, assim. Eu acho que a Beauty Blender deixa um acabamento levemente mais natural, mas eu gosto muito da cobertura dela, porque, por exemplo, aqui eu tava cheia de áreas problemáticas e deu uma disfarçada muito boa. Essa é a maquiagem pronta. As últimas considerações que eu tenho a fazer, que essa base é uma falsa base leve, porque ela tem a sensação mais leve, ela fica bem natural, mas ela cobre bastante, tá vendo?
Ela deixa assim a pele bem perfeita, sabe? Em termos de cobertura, ela se compara bastante às minhas bases que tem maior cobertura. No entanto, quanto ao corretivo, esse sim tem uma cobertura levíssima. Ele é bem no estilo do corretivo da NARS. Inclusive a cor que eu comprei, que é Light Medium, ela se assemelha muito ao Custard da NARS, para quem quer saber a minha cor, né? Ele tem um fundo assim bem amarelado, do jeito que eu gosto, assim. Eu gosto muito de corretivo assim bem amarelo. E assim, essa duplinha, tanto em cor quanto em performance, é maravilhosa. Eu amei de verdade, assim. Tem sido, assim, os meus produtos favoritos no momento. Vocês sabem que eu costumo mudar bastante de base, mas eu tenho usado essa base direto, entendeu? Não só para testar, para mostrar para vocês, porque eu já usei ela em outra ocasião e eu já me apaixonei, então eu já tinha minha opinião formada, mas eu tô usando muito ela porque ela é muito boa realmente, sabe? E na minha pele ela se deu muito bem, principalmente agora no inverno. E é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que eu tenha suprido todas as dúvidas de vocês. Se por acaso não suprir, deixa aqui nos comentários qualquer dúvida que vocês tenham. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!